Existem 3 remédios para curar maus momentos: o silêncio, o tempo e a música. Olá, belíssimas, maravilhosas de Deus, sejam bem-vindas, e os nossos queridos também, sejam todos bem-vindos. Semana passada nós falamos sobre música, sobre a influência de se gostar, de se ouvir, de se cantar, de se dançar, de se relacionar com a música. E hoje, e eu tinha dito também que nós teríamos uma frase, eu particularmente achei muito linda para hoje, que foi essa frase citada, que existem, 3 remédios para curar os maus momentos, que é o silêncio, o tempo e a música. Então nós vamos compartilhar agora um pouquinho disso tudo. Bom, primeiro ponto, quando nós estamos passando por maus momentos, é sim necessário muitas das vezes se falar, até se brigar e se expressar e se manifestar para que essas questões sejam resolvidas. Assim como não temos muitas das vezes que ficar esperando por ninguém nem por nada, a gente tem que correr atrás e resolver logo, algo que tem que ser resolvido logo, antes que cresça e vire um monstro que nós não tenhamos mais controle sobre ele. E há outras guerras e outras coisas que nós temos que usar. Mas existem situações que realmente a melhor coisa que tem a se fazer, uma delas é ficar em silêncio, é se calar. Porque muitas das vezes, quanto mais se fala, muito mais a coisa se complica, ou talvez muito mais nós nos acabamos nos expondo, e principalmente quando aquela situação é uma situação que pode trazer mais mal entendido. Então aí o silêncio, ele é um dos remédios importantíssimos para isso. Tem um versículo em Provérbios capítulo 17, versículo 27, e esse versículo diz o seguinte: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é um homem inteligente. Olha que coisa linda, Esse versículo diz o seguinte, que muitas das vezes a palavra, ela nem deve ser dita. A gente deve ficar no silêncio, deixa a coisa ir acontecendo e talvez você até vai perceber melhor como reagir à situação do que quando estamos falando, guerreando, brigando e tentando justificar certas coisas que talvez aparentemente não é justificado pelaquele momento. Aconteceu? Silêncio. É interessante que o silêncio, ele se classifica, obviamente, como parar de falar, como não falar, E a gente vê, inclusive, assim, na história, principalmente na história bíblica, muitos momentos que foi necessário ficar em silêncio. O próprio Jesus, ele tinha todos os argumentos quando ele foi levado para ser julgado para a crucificação, mas teve momentos que ele não falou nada. Ele ficou em silêncio. Ele sabia por que era necessário fazer esse silêncio, Aquele texto que a gente ama muito de estar sempre citando, que existe um momento que a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta, e lá no silêncio do quarto, falar em silêncio com o Deus que também habita e também é dono do silêncio. Então, meu amada, meus queridos, se de repente num momento for necessário silenciar, silencia. Inclusive, na justificativa de ficar calado, entra uma palavra que a gente de imediato pensa, mas não tem a ver. Um dos sinônimos, vamos dizer, para ficar calado, para ficar em silêncio, é ficar surdo. A gente pensa que o certo seria ficar mudo, mas realmente é ficar surdo. Sabe por quê? Porque quando nós ficamos surdo, botamos as nossas emoções, o nosso coração, a nossa alma, o nosso sentimento nesse tópico, nós estamos também protegendo a nossa vida de ouvir coisas que vão piorar, vão fomentar mais mágoa, ressentimento,
né, falta de direção. Então, o silêncio também pode sim equiparar isso, a ensurdecer os nossos ouvidos, as nossas emoções para as coisas dos momentos mal, né? Qual é o segundo remédio? O segundo remédio é o tempo, né? O tempo é algo que é fantástico. Primeiro que o nosso tempo não é o tempo de Deus, não adianta a gente ficar comparando. Eu acho que há 2 semanas atrás que nós falamos sobre Agar, né? E aí falamos sobre toda aquela situação que envolveu Sarai, Abrão e Agar, e aí o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac. O que aconteceu ali? Se precipitaram. Deus tinha dado uma promessa e eles se precipitaram, não tiveram paciência de esperar o tempo. E aí tentaram resolver. Então, muitas das vezes, meus amados, minhas lindas, o tempo é uma cura sobrenatural. Nós temos que realmente aprender a lidar com o tempo. Tem tempo para todas as coisas. Eu acho que um dos textos bíblicos mais importantes sobre isso a gente encontra em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7, que diz que há tempo para todas as coisas. Inclusive, no versículo 7, ele diz o seguinte, ele diz assim, versículo 7, Eclesiastes 3, 7, parte B, do versículo que diz assim, que tem tempo de se estar calado. Então, o silêncio fica também muito relacionado a essa outro ingrediente de cura, essa mistura aí de 3 coisas para se curar. Então, nós precisamos aprender a esperar o tempo. O tempo para falar, o tempo para esperar as coisas terem uma outra direção, de ouvir e esperar, acreditar, entregou para Deus. Isso vai até trabalhar numa das coisas que nós temos sofrido muito nesses últimos tempos, que é a ansiedade, né? E a ansiedade, ela nos leva a tomar atitude muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, que não dão bons resultados. Então, silêncio e tempo. E o terceiro, a música, né? A música, eu separei até um versículo de Salmos, Salmo 37, versículo 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Então nós precisamos, e para tudo isso envolve as 3 coisas, envolve silenciar no tempo certo, esperar o tempo certo, confiando, e ouvir músicas. Ai, a música. A música vai te trazer ao teu coração coisas maravilhosas. E quando eu falo música, como eu falei um pouquinho na semana passada, música é independente de estilo musical. Eu já vi pessoas que amam rock metal, bate cabeça e depois de bater bastante cabeça ouvindo rock metal, diz que fica tão leve, tão fry. Tem pessoas que já gostam de ouvir aquela música só instrumental, um clássico lá de Beethoven, de Vivaldi, sei lá de quem. Outros já gostam do sertanejo, outros já fica bem quando está ouvindo o seu sambinho, o seu pagodinho, e outros ficam bem quando escutam músicas só de louvor, de adoração, sabe? Músicas que elevam o teu espírito. Então, pega essa dica, tá? Estamos hoje na última semana, pra gente aqui, né? Que é a próxima quinta-feira, nós já vamos estar... Próxima quinta-feira, nós já vamos estar no mês de setembro. Olha o mês de setembro lindo, maravilhoso, né? Então eu quero dizer para você o seguinte, prepare essa porção, faça lá uma alquimia lá com o silêncio, o tempo e regue com a música. Reggae também dá, né? Reggae é um som bem legal de se ouvir e de se dançar. E cure os maus momentos, até porque momentos é uma coisa que diz que é um breve tempo, um tempo que passa de maneira breve.
Então que você possa esperar qualquer mau momento da tua vida, seja em perda, seja em finanças, seja emocional, seja espiritual, seja familiar, é breve, é rápido e tudo isso vai te curar. Então um beijo carinhoso no teu coração, fica com Deus, cheiro no cangote, beijo no coração.